Andréia que eu tenho um monte de bênção acumulada. E eu falei para o Senhor que, se fosse da vontade dEle, que eu iria vir contar algumas das bênçãos. Até anotei aqui. Antes, eu gostaria de ler aqui Salmos 37, do 3 ao 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu quero aqui também ler em Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esses dois versos, irmãos, serviram de confirmação para algumas coisas que eu estava pedindo para o Senhor. Eu quero contar a primeira bênção. O meu filho, o Eric, ele fez um tratamento de 3 meses depois que o meu sogro faleceu. Quando ele foi fazer esse tratamento, a médica, eu fiquei muito assustada, chorei muito, porque é um tratamento, assim, um pouco invasivo para uma criança de 11 anos. E aí, em todos os médicos, eles falavam assim, olha, esse tratamento, ele dá muito efeito colateral, ele pode ficar com muita dor de estômago, pode não querer se alimentar, ele vai emagrecer. E eu fiquei muito aflita, porque eu falei, meu Deus, ele só tem 11 anos e vai passar por isso. E aí eu chorei muito, orei muito, a irmã Andréia ligou para mim, conversou comigo, orou. E uma palavra que ela falou, Fátima, ele tem que fazer, ele vai fazer. Se é da vontade do Senhor que ele passe por isso, ele vai passar, você vai passar. Mas toda vez que ele for tomar esse remédio, ele tinha que ir uma vez na semana. A princípio, teria que ser todos os dias. Aí eu falei, não, Senhor, todos os dias eu não vou aguentar. Ele tinha que tomar 14 comprimidos, todos os dias. Aí eu falei, Senhor, eu não vou aguentar ver o meu filho assim. Irmãos, ele nunca tinha tomado um comprimido na vida. Todos os remédios deles eram mastigável ou de gotas. E aí a irmã Andréia falou assim para mim, Fátima, ele vai passar por isso? Ele vai, mas toda vez que ele for tomar esse remédio, você ora junto com ele, e ele não vai ter nada. E eu confiei, não só na palavra que ela disse, mas no Deus que eu sirvo. Porque eu sei que o meu filho, ele pode passar por muitas coisas, assim como os irmãos aqui também. Mas é porque o Senhor está nos provando para que a gente seja aprovado. E eu não queria ser, como diz, uma soldada fraca. E eu orava junto com ele. E todas as vezes, irmãos, que a gente ia lá tomar o remédio, era muito engraçado, porque outras pessoas tomavam remédio tudo junto e só ele tomava separado. Então, eu tinha a oportunidade de orar sozinho com meu filho. Irmãos, ele fez o tratamento e, para honra e glória do Senhor, ele não teve uma reação. E, em vez dele emagrecer, ele engordou 6 quilos. E a médica até falou assim, nossa, em vez dele emagrecer, ele engordou. E eu falei assim, quando ela ia, todo mês a gente tinha que ir lá, para ela pedir os exames. Ela falava assim, eu não vou pedir exame, ele está muito bem. E aí eu sempre falava para ela, é porque ele está debaixo do joelho de muita gente. E eu tomei aquilo como posse de vitória. Hoje meu filho terminou o tratamento, não teve nenhuma reação, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ser rápida. Fique de pé, Eric, eu quero ver se você engordou. Deixa eu ver. Está me alcançando. Eu tive que trocar quase todas as roupas dele, irmãos. O segundo testemunho quando eu vim aqui para Barueri, na rua da minha casa tem uma escola. E eu sempre passava e eu falava assim, Senhor, o meu filho vai estudar naquela escola. Porque a gente pesquisava as escolas e eu falava assim, olha, ele vai estudar naquela escola. Quando eu fui deixar o nome dele, a diretora olhou para mim e falou assim, nossa, mas é difícil de conseguir vaga aqui. Tem gente que já está 2 anos esperando e realmente é muito difícil. E aí eu olhei para ela e falei assim, mas a vaga dele já está preparada, porque Deus já deixou aqui. Aí ela olhou assim para minha cara, tipo, tá bom, né? E aí quando foi em janeiro, ela chamou para eu assinar a matrícula dele. Quando ela olhou para mim, ela ficou assim. Aí ela ainda lembrou e falou assim, nossa, o Deus que você serve é forte, hein? Porque abriu uma vaga, irmãos, e era a vaga dele. E aí a Laura, a gente pesquisando, quando ela saiu da maternal, tem uma escola em Barueri, aí a gente orando, eu falando, Senhor,
Eu queria tanto que a Laura fosse para essa escola, tanto, tanto, tanto. Só que, irmãos, tinha uma prova para fazer e 900 crianças inscritas e só 40 vagas. Aí, todo dia de noite eu falava assim para ela: filha, a gente vai orar e você vai falar: papai do céu, me dá uma vaga. E toda noite ela orava. Ela falava assim: Senhor, abre uma vaga para mim naquela escola grande. Todas as noites. E aí, irmãos, muitos aqui sabem, né? Eu fui assaltada, levaram o meu carro no dia 12 de janeiro. E ela fez a prova. No dia da prova foi muito engraçado, porque eu nem estava assim esperançosa. 900 crianças, 40 vagas. Eu falei: não, meu Deus do céu, mas tá bom. E eu esqueci os lapisinhos dela, as coisas, tudo. Aí eu fui numa casinha do lado e falei para a moça, moça, você não tem uns lápis de cor para emprestar para minha filha fazer a prova? Ela: não, eu tenho, emprestou. E assim, eu vejo a simplicidade de Deus, porque todas as crianças estavam com estojo chique, tudo bonitinho, e ela com um lapisinho dentro da sacola, porque eu tinha esquecido de levar. Aí no dia 12, que eu fui assaltada, o resultado da prova saía dia 17. Eu nem estava lembrando, irmão, porque foi tanta correria, tanta coisa, eu nem estava lembrando do resultado da prova. Uma mãe da amiguinha dela me ligou e falou: Fátima, você viu o nome da Laura? Na hora eu falei assim: o nome da Laura? Ai, Jesus, mais uma prova não. Aí o Elvis entrou no site. Irmãos, tinha 40 vagas. Ela foi a 37ª. E de 8 crianças da sala dela que fizeram, só ela passou. Então, nisso, eu também vejo a mão de Deus. E Ele concede, sim, o desejo do nosso coração, se a gente deposita a confiança nele. Porque quando eu fui fazer a prova, até brinquei com o Elvis. Tinha uma amiga que falou assim: ah, não, põe ela em tal lugar que qualquer coisa a gente dá um jeitinho. E aí, quando a gente foi fazer, eu e o Elvis oramos e falamos assim: não. Se for da vontade do Senhor, ela vai passar, não tem jeitinho. É o Senhor que vai colocar ela lá, assim como colocou o Eric naquela escola. E eu sei que foi Deus que abriu a vaga na escola para minha filha. Porque 900 crianças e 40 vagas, e tem gente que quando eu fui colocar ela na perua, a tia falou assim: meu Deus, tem 8 anos que eu tento colocar meu filho lá e não consigo. E para todo mundo eu falo: foi Deus, foi presente de Deus. Não foi porque é a Laura ou porque é a irmã Fátima, não. Foi presente de Deus. E o terceiro e último é que, para honra e glória do Senhor, irmãos, depois de muita luta, muito sofrimento, que se eu for contar aqui, misericórdia, o culto inteiro, Deus nos ajudou e nós resolvemos o nosso carro. E eu estava uma vez conversando com a irmã Débora e eu falava assim, ah, não, nosso carro era assim, 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 pode ser uma assim. E ela falou assim para mim: Fátima, às vezes Deus dá além daquilo que a gente imagina. E realmente, irmãos, foi além do que eu imaginava. Estava um valor e eu falava: Senhor, eu só consigo esse. Foi o valor que eu conseguia, foi a cor que eu queria e num lugar que eu nem imaginava. E detalhe, só tinha aquele. E ele estava desde outubro parado lá na concessionária e eles não conseguiam vender aquele carro. Tanto que quando a gente chegou para ver o carro, o homem até estranhou, porque ele falou assim: mas está desde outubro aqui. Aí eu ainda brinquei com ele, quando a gente saiu de lá, eu falei para ele: é presente de Deus, e foi Deus que separou para a gente. Então, irmãos, eu sou muito grata a Deus. Eu costumo dizer para minha sogra, né? Que, Senhor, desde que eu vim para Barueri, é luta em cima de batalha. Porém, eu posso ver o cuidado de Deus com a minha família, o cuidado de Deus com a minha vida e com a vida dos meus filhos. Não porque Ele me dá bênçãos materiais, não. Porque eu consigo, irmãos, ver o trabalhar de Deus na minha vida. Tudo isso tem me ajudado a Deus trabalhar o meu íntimo. Porque tem muita coisa que, quando eu morava em São Paulo, eu falava para Deus: ai, seria tão estranho ter experiências com Deus. E hoje eu estou tendo essas experiências com Deus. É difícil, dói muito, mas a recompensa vem, e a recompensa é maravilhosa, irmãos. Então, como eu li aqui, deleita no Senhor. E essa semana eu ouvi uma pregação que dizia que os nossos sonhos sejam também os sonhos do Senhor, porque eles se concretizarão e servirão de testemunho. Então é isso que eu peço para o Senhor, que os meus sonhos sejam os sonhos dele, que os meus filhos sonhem os sonhos que Deus tem para eles. Pastor, eu queria louvar com a Laura, porque esse hino é um dos hinos que o Senhor me fez ouvir do nada, e é um hino que não sai da minha cabeça. E eu sei que
eu gosto muito de louvar o Senhor. E todas as vezes que eu vou passar por alguma coisa, eu fico ouvindo o mesmo hino na minha cabeça, irmãos. E eu sei que é uma forma de Deus avisar. E um dos salmos que eu li, eu não sei o nome do pastor não, mas o Senhor, ele leu numa terça-feira. E é muito engraçado que eu tinha pedido uma confirmação para o Senhor. E quando ele leu o Salmo 37, eu falei assim, nossa, é o meu salmo. Porque eu sempre leio esse salmo quando eu estou aflita. E a confirmação veio da palavra dele. E ele falou exatamente assim, irmãos, que foi a palavra que eu usei. Quando eu vi o nome da Laura, eu falei assim, Senhor, é uma coisa para eu ficar triste, porque eu tinha perdido o meu carro, e uma coisa para me alegrar, porque minha filha tinha conseguido a vaga na escola que eu almejava. E foi o que ele disse, uma coisa para se alegrar, porque ele conseguiu o emprego, e triste, porque ele não ia poder estar na semana na igreja. E aquilo tocou muito meu coração, e eu sei que foi o Senhor confirmando aquilo que eu precisava ouvir. Eu vou louvar esse hino com a minha pequena, como gratidão ao Senhor.